Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos nós aqui hoje em mais um Tadel online para abençoar a sua vida, para abençoar a sua célula, para abençoar a igreja do Senhor Jesus espalhado pela face da terra, para abençoar todas as pessoas que estão conectadas conosco aqui no Somos IBVP, somos a Igreja Batista em Vila Permanente, aqui em Tucuruí, Pará, e é uma alegria podermos semanalmente estar compartilhando a palavra de Deus com você. Eu tenho dito aqui todas as semanas que, para mim, é assim, o meu coração fica partido, porque o meu desejo, na verdade, não era poder estar compartilhando a mensagem através aqui dessa tecnologia. Eu queria estar presencialmente com você aqui juntos, cultuando ao Senhor, adorando juntos. Eu gosto muito disso, isso é tão maravilhoso, esse momento de relacionamento. Todavia, nós sabemos que faz-se necessário esse momento, cada um de nós está nas nossas casas, e tudo isso está passando, vai passar, e enquanto isso não passa, nós vamos estar aqui juntos com você, com o propósito de abençoar a sua vida. Essas mensagens têm essa finalidade: fortalecer, lhe encorajar, lhe inspirar, lhe manter alinhado com o coração de Deus, mesmo diante desse momento que nós estamos passando. O nosso lema: retroceder jamais, parar nunca, avançar sempre. Esse é o nosso lema, é levantar a cabeça e saber que nós temos uma missão, temos um propósito, e como cristãos, como igreja aqui na terra, nós vamos continuar avançando no poder, na graça, na misericórdia, debaixo do sustento do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Deus eterno, do Deus que nos guarda, do Deus que nos livra e do Deus que nos abençoa. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que muito mexe com o meu coração, uma palavra que tem tudo a ver conosco, igreja. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o amor ao próximo. Isso que é tão importante, que o Senhor Jesus deixou isso como a nossa missão: amar a Deus e amar o próximo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse amor que nunca pode parar, esse amor que deve ser contínuo. Por isso eu quero ler com você hoje o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Se você puder pegar a sua Bíblia aí na sua casa, abrir no livro de Romanos 13, 8, será um prazer ler a palavra de Deus com você, com a sua família. Se una nesse momento aí e vamos juntos ler a palavra de Deus e vamos ser edificados através desse momento de reflexão, através dessa palavra. Assim diz o texto, Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Vamos ler de novo? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Vamos orar junto nesse momento. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus eterno, nosso Deus, Deus que nos ama, Deus que estende as suas mãos de misericórdia, de graça, de bondade, diariamente, constantemente, sobre nossas vidas. A cada milésimo de segundo o Senhor está cuidando de nós de uma maneira muito especial. Nessa noite, Deus, nesse dia, nesse exato momento em que nós estamos cultuando, estamos adorando através desse Tadel, eu peço que nesse momento, Deus, a Tua palavra venha ser uma palavra que venha ser reveladora para cada um de nós, que essa palavra possa ser renovadora, possa encorajar, possa fortalecer, possa nos alinhar com o Teu coração. Jesus, oro, Deus, para que nesse momento essa mensagem possa entrar nos nossos corações e que nós possamos aplicá-la, praticá-la na nossa vida, por amor, por desejo de obedecer e andar em alinhamento com o Teu coração. É a minha oração, é o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu querido irmão, minha querida irmã, líder de célula, anfitrião e você que é membro da célula. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acredito que uma das marcas, ou talvez a maior marca de um discípulo de Jesus, de um verdadeiro cristão, de um filho de Deus, é inevitavelmente o amor. É o amor. Nós seguimos a Jesus Cristo, o nosso mentor, o nosso líder, o nosso discipulador maior, o nosso mestre é Jesus. E Jesus é o nosso exemplo. E Jesus é o amor. Quando nós olhamos nas Escrituras, os relatos sobre Jesus, a história de Jesus, como Jesus viveu aqui na terra, nós vamos ver que Jesus não apenas falou do amor, mas Jesus, ele foi o próprio amor, ele praticou o amor, ele mostrou o amor para a humanidade, o amor sacrificial, o amor doador, o amor generoso. Jesus é esse exemplo do qual nós, como seus discípulos, somos chamados para segui-lo, para hoje representá-lo, para manifestar aqui na terra. Ele hoje é eu e você. E se Jesus é esse que é cheio de amor, que evidenciou amor de Deus enquanto esteve aqui na terra, essa também hoje é a nossa missão. Se nós pudéssemos aqui escolher, nós íamos passar talvez horas e horas e horas lendo várias histórias, relembrando vários momentos em que Jesus, através da sua caminhada, da sua jornada aqui na terra, como ele praticou o amor para com o próximo. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, conta que Jesus, seus discípulos e uma multidão que o seguia, estava indo em direção a uma cidade chamada Naim. E quando Jesus estava chegando na porta dessa cidade, também estava saindo uma grande multidão. Era um cortejo fúnebre de um filho de uma viúva dessa cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus então viu aquele cortejo, com certeza as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam tristes por conta daquele menino que tinha morrido. E a Bíblia diz que Jesus então visualizou aquela viúva, aquela mãe que perdeu o filho. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ela, Jesus sentiu compaixão daquela mulher. Com certeza aquela mulher estava desconsolada. Aquela mulher não tinha esposo, ela só tinha um filho e agora o seu filho morreu. Aquela mulher estava aflita, aquela mulher estava desesperada, aquela mulher estava sem chão. Então Jesus, ao olhar para aquela mulher aflita, para aquela mulher desesperada, para aquela mulher aonde de fato nada trazia paz a não ser tristeza no coração dela, Jesus então olhou para ela, sentiu compaixão e a Bíblia diz que Jesus disse para aquela mulher, para aquela viúva: não chore, não chore. E Jesus, depois de dizer isso para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus então tocou no caixão, mandou com que parasse ali o cortejo, e a Bíblia diz que Jesus se aproximou daquele caixão, Jesus olhou para o caixão e Jesus disse para o jovem que estava morto naquele caixão: levanta-te. E a Bíblia diz que quando Jesus disse isso, você sabe o que aconteceu. Aquele jovem, ele se levantou, aquele jovem, ele ressuscitou, aquele jovem que estava morto, aquele filho da viúva que estava morto, Jesus o ressuscitou. A Bíblia diz que naquele momento, sabe, um temor tomou conta daquela multidão de ver que o Senhor ressuscitou aquele jovem. Naquele momento, o coração daquela mãe aflita se alegrou em ver seu filho vivo. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é tremendo, isso é sobrenatural. Mas você sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Não é a ressurreição em si, mas é o que levou Jesus a ressuscitar aquele jovem. O que levou Jesus a ressuscitar aquele jovem foi ver um coração de uma mãe aflita. O que levou Jesus a ressuscitar aquele jovem foi o amor ao próximo.
foi ver que o próximo estava sofrendo, é ver que aquela mãe estava desconsolada, sem chão, e Jesus, por amar o outro, Jesus, por se importar com o outro, Jesus decidiu ir ali e no poder do Espírito Santo ressuscitar aquele jovem. Isso é muito profundo, meus irmãos, isso é muito profundo, é saber que Jesus, o nosso líder, o nosso discipulador, o nosso Senhor, Ele ama o próximo, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele está cuidando de nós diariamente. Se nós olharmos para todos os livros do Novo Testamento, em quase todos, ou talvez em todos, nós vamos ver que os escritores sempre estão incentivando, relembrando, encorajando a igreja a amar. Sempre eles estão relembrando a igreja sobre isso. Amar a Deus e amar o próximo. Amar o Senhor, mas amar também aquele que está ao seu lado, aquele que você pode estender as mãos. Por exemplo, no texto que nós lemos logo lá no comecinho, nós lemos que Paulo disse para a igreja de Roma, para os irmãos romanos, ele disse o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Com outras palavras, o que Paulo estava dizendo para os irmãos? Paulo estava dizendo o seguinte: olha, se você comprou ou se você prometeu algo para alguém, então pague a sua dívida, pague o que você deve e ponto final. Agora, no que diz respeito ao amor ao próximo, essa dívida, ela é impagável. Essa dívida, ela não tem um limite. Se você amou hoje, amém, ame amanhã, ame depois da manhã, ame no outro dia, ou seja, ame sempre. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos romanos é isso, é que nós não devemos dever nada, a não ser o amor ao próximo. Isso deve ser contínuo, isso deve ser diário, isso deve ser sempre, sempre. Esse é o padrão bíblico, é que nós possamos sempre estar estendendo as mãos e nós possamos estar ajudando o outro, o nosso próximo. Certa vez eu estava compartilhando algo nesse sentido, falando sobre a importância do amar o outro na igreja, e um irmão, ele levantou a mão e ele pediu a palavra. E eu lembro que eu dei a palavra para ele e ele fez a seguinte afirmação, na verdade ele fez uma pergunta para mim. Ele falou: pastor, ser cristão é ser besta, é? E eu lembro que eu olhei para ele assim, querendo entender por que ele me fez aquela pergunta, se ser cristão era ser besta. E eu falei: por que, irmão? Ele disse assim: pastor, porque em nome do amor que o Senhor inclusive está falando aí, de amar sempre, de doar sempre, tem muitas pessoas que elas vêm a nós, crentes cristãos, e elas querem ficar pedindo, elas querem estar pedindo nosso apoio, nossa ajuda, mas a gente percebe que elas fazem isso de uma maneira errada, porque elas querem, na verdade, nos usar. Nós estamos nos sentindo usados. Essas pessoas, elas nem estão precisando da ajuda, elas na verdade estão nos usando. Essas pessoas, desculpa a expressão, mas elas estão montando em cima de nós. Quer dizer então que a gente tem que ficar ajudando o outro, mesmo quando a gente percebe que o outro não está precisando da ajuda, mesmo quando você percebe que o outro está lhe enrolando, está lhe enganando. E quando o irmão falou isso, eu parei e eu fiquei refletindo e eu respondi a seguinte coisa para ele. Eu disse: meu irmão, nós devemos amar sempre. É isso que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor nos ensina a amar sempre o nosso próximo, a gente lutar para praticar isso sempre. Só que, quando a Bíblia diz que nós devemos amar sempre, não quer dizer que nós devemos dar sempre o que as pessoas estão nos pedindo. Aquilo que nós não devemos falar, agir ou dar aquilo que as pessoas estão nos pedindo, mas amar muitas vezes é falar, é agir e dar aquilo que as pessoas precisam e não o que de fato elas estão pedindo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lá na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do versículo 6,
É muito interessante o que está falando ali, porque Paulo, falando para a igreja de Tessalônica, ele justamente está advertindo, ele está exortando um certo grupo de irmãos, que esses irmãos, eles não queriam trabalhar. Esses irmãos, a Bíblia diz que eles estavam ociosos, eles ficavam indo para a casa dos outros irmãos, filando a boia todo dia na casa dos outros irmãos, e além de estar só parado, ociosos, esses certos irmãos, eles estavam ainda sendo fuxiqueiros, eles estavam fazendo fofoca da vida dos outros. E Paulo então adverte e diz assim: olha, irmãos, não foi isso que eu ensinei a vocês. Esses tipos de atitudes, comportamentos, não tem a ver com a nossa prática cristã. O Senhor nos chamou para trabalhar, para nós darmos duro, para nós lutarmos para as nossas famílias. Então Paulo adverte aquele grupo que queria ficar ocioso, aquele grupo que não queria trabalhar. Paulo chegou a dizer: olha, se vocês não querem trabalhar, pois que vocês também não comam. Com outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: olha, se vocês querem ficar só aí sem fazer nada, mas também não vão na casa dos outros ficar pedindo comida, porque isso é uma decisão de vocês poderiam estar trabalhando, mas vocês não querem. Isso, irmãos, talvez assim a gente olha, isso pode trazer até uma certa confusão quando a gente lê esse texto fora de um contexto, porque naquele caso ali, tinha oportunidade de trabalhar e aqueles irmãos não queriam trabalhar. E aí a gente vê eles ociosos, querendo comer na casa dos outros. Todavia, Paulo adverte eles: não seja assim, vamos trabalhar para que nós possamos ter condições de comprar, e não só comprar para nós, mas ajudar os outros, podermos estender as mãos para abençoar o nosso próximo. Logo depois de Paulo falar isso para esse grupo que não queria trabalhar, Paulo disse para o outro grupo de irmãos que dá a entender que esses estavam trabalhando. Paulo disse assim: olha, quanto a vocês, não deixem de amar o próximo, não deixem de ter atitudes de amor ao próximo. O que eu quero dizer aqui com isso, irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte: que se uma pessoa, você percebe que ela quer usar você, você não vai deixar de amar ela. Você deve buscar discernimento de Deus para de que maneira você pode ajudar ela. Às vezes, você pegar e, por exemplo, dar um dinheiro, você não vai ajudar essa pessoa, mas talvez se você dar um prato de comida, você vai estar ajudando essa pessoa. Talvez, se naquele momento você for dar um conselho, não vai ser o melhor momento, mas se você falar assim: eu posso orar por você, isso vai ser um bom momento. Nós precisamos de discernimento de Deus para saber como que nós podemos ajudar o nosso próximo, como que nós podemos estender as mãos e ajudar o outro, mas nunca deixar de ajudar. Nossa missão como discípulos de Jesus, é estarmos abertos para ajudar o próximo. Então, para concluir esse momento em que estamos juntos conversando um pouco sobre isso, eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo: o que você pode fazer para ajudar o seu próximo? Diante desse momento que estamos vivendo, em que com certeza muitos estão desempregados, ou outros estão ali com poucos recursos, outros talvez nada, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Talvez nesse momento tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão angustiadas na sua casa, elas estão se sentindo com medo. O que nós, igreja, podemos fazer para ajudar essas pessoas? Como que nós podemos ajudar a sociedade? Células, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso próximo nesse momento? Essa é a nossa missão. Eu quero encorajar você a lutar nisso, a você guerrear nisso, de nós estendermos as mãos, de nós estarmos atentos à necessidade do nosso próximo e procurar ajudar uns aos outros. Eu sempre gosto de falar que no nosso Tadel que juntos somos mais fortes. Se como igreja, como família, nós estendemos as mãos uns para os outros, eu tenho certeza que nós vamos poder ver esse momento passando-se de uma maneira não tão difícil, delicada, como talvez muitas pessoas
estão passando. E também quero dizer para você que porventura está passando por um momento muito difícil, mas você não quer contar para ninguém, você quer ficar na sua. Deixa eu te falar uma coisa, se você está passando por um momento, seja depressivo, espiritual ou material, em que não está bem, peça ajuda. Ligue para uma pessoa de confiança sua, ligue para o seu líder de célula, ligue para o seu discipulador, fale, olha, eu não estou bem espiritualmente, olha, eu não estou bem emocionalmente, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou bem financeiramente, está acontecendo isso aqui dentro de casa. Peça ajuda, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para estender as mãos e poder realmente expressar o amor, como Jesus expressou o amor, como Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, em todo o tempo, ele estava estendendo as mãos e ajudando, falando, manifestando o amor de Deus para com o próximo. Deixo essa mensagem hoje para nós, célula, para que nós possamos estar refletindo sobre isso, e não só refletindo, mas para que a gente possa ter atitudes práticas do que nós podemos fazer para ajudar o outro. Que Deus abençoe sua vida, você é muito especial, nós vamos orar nesse momento juntos, e depois a gente se encontra em breve, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nesse exato momento, Senhor Jesus, como nós lemos em Tua Palavra, eu te peço, Espírito Santo, gera no nosso interior uma profunda compaixão para com o próximo. Espírito Santo, leva-nos às pessoas, não sei de que maneira, não sei de que forma, mas leva-nos às pessoas que nós podemos, debaixo da graça do Senhor, ser um instrumento para ajudar o outro, para ser generoso para com o outro, para poder, Deus, realmente ser bênção para o outro. Deus, eu oro para que cada pessoa que esteja assistindo, que o Teu Espírito venha usar para abençoar o outro. Deus, nos dê essa oportunidade, esse privilégio, nos dê condições para poder, Deus, ajudar uns aos outros. Oro para que o Senhor abençoe cada célula, cada líder, cada anfitrião, cada família, cada lar, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, amado Jesus, possa ser, Deus, fortalecido, encorajado e abençoado pelo Senhor, pois o Senhor é aquele que nos sustenta. E eu agradeço a Ti, Deus, por esse momento, por essa oportunidade, que juntos podemos ter esse momento de reflexão na Tua Palavra sobre o amar sempre. Eu, em nome de Jesus, que eu oro assim. Amém. Não esqueça, ame, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis, ame sempre. Valeu, a gente se encontra em breve. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Hey.